Bom dia, turma! Uma ótima segunda-feira a todos vocês. Turma, a nossa aula de hoje, disciplina de ciências, páginas 254 a 259, nós iremos conhecer dois grupos de seres vivos, que são os fungos e os protozoários. Lembrando que na nossa disciplina de ciências, nós estamos estudando diferentes grupos de seres vivos. A aula passada, nós estudamos quem? Os vírus e as bactérias. E hoje nós iremos conhecer os fungos e os protozoários. Então, coloquem aí na página 254, livro de ciências. Capítulo 4. Os fungos e os protozoários. Iremos conhecer primeiramente os fungos. Acompanhe a leitura no livro de vocês. Os fungos são seres vivos que podem ser unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, como os cogumelos e os bolores. Turma, existem fungos que são pluricelulares, ou seja, contêm diversas células no seu organismo. Os fungos pluricelulares, eles podem ser vistos. Dá para ver esses fungos sem precisar da ajuda do microscópio. E há também os fungos unicelulares, ou seja, que contêm apenas uma única célula na sua estrutura. Esse tipo de fungos não dá para ser visto a olho nu. Observem a primeira imagem. Nessa primeira imagem, nós temos uma espécie de fungos chamados de leveduras. Eles são fungos unicelulares, contêm apenas uma única célula na sua estrutura. Por conta disso, não dá para ser visto a olho nu. Na segunda imagem, temos outra espécie de fungos, que são os cogumelos. Eles são fungos pluricelulares. Eles sim dá para ser visto sem utilizar o instrumento do microscópio e eles são pluricelulares, contêm diversas células na sua estrutura. E vocês agora estão vendo os fungos bolores, uma outra espécie de fungos também chamados de morfos. Geralmente eles se localizam em alimentos ou em lugares úmidos. Também dá para ser visto porque são pluricelulares, contêm diversas células na sua estrutura. Turma, acompanhe novamente a leitura no livro de vocês. Às vezes, os fungos podem ser confundidos com plantas, porque eles não se locomovem. E alguns até podem lembrar partes de plantas, porém, ao contrário das plantas, eles não produzem o seu próprio alimento. A maioria dos fungos se alimenta de restos de seres vivos, como folhas ou animais mortos. Assim como as bactérias, os fungos são importantes na decomposição de matéria orgânica. Alguns fungos vivem associados a raízes de plantas e as ajudam a absorver água e nutrientes do solo. Outros vivem no corpo de animais e plantas e podem causar doenças. Ou seja, meus amores, alguns fungos eles podem ser confundidos com as plantas. Por quê, tia? Porque tanto os fungos como as plantas, eles não se locomovem, eles não se movimentam, eles permanecem sempre no mesmo lugar, no mesmo local. E há espécies de fungos que lembram parte das plantas. Um exemplo são os cogumelos. Eles apresentam ali semelhança com as plantas, mas eles são uma espécie de fungos, não são plantas. E há uma diferença bem marcante entre os fungos e as plantas.
Enquanto as plantas elas podem produzir o seu próprio alimento, os fungos não. Os fungos eles se alimentam dos restos dos seres vivos, eles se alimentam de animais, de vegetais mortos e eles, assim como as bactérias, também ajudam no processo de decomposição da matéria orgânica, ou seja, eles facilita o desaparecimento da matéria no ambiente. E aonde os fungos costumam habitar, tia? Eles podem viver nas raízes das plantas, eles podem viver em locais úmidos, em alimentos e até no corpo dos animais e vegetais e plantas de forma geral. Passando agora nós iremos conhecer como é a estrutura do corpo dos fungos pluricelulares. Como é a estrutura? Como é formado o corpo dos fungos pluricelulares? Então acompanhe a leitura no livrinho de vocês. O corpo dos cogumelos e bolores é composto de fios compridos e finos, microscópicos chamados de hifas. As hifas crescem em meio ao solo, a restos de alimentos, em troncos caídos, entre outros locais. As partes desses organismos que conseguimos ver são apenas as estruturas relacionadas à reprodução, que crescem acima das superfícies. Essas estruturas são denominadas corpo de frutificação. Nos cogumelos, os bolores, grande parte do organismo fica abaixo da superfície. As partes que ficam acima da superfície são estruturas de reprodução. Meus amores, observem com bastante atenção essas imagens para vocês conseguirem entender como é formado a estrutura do corpo dos fungos pluricelulares. Observem bem na primeira imagem que mostra, os cogumelos, que há a presença de fios compridos e bem finos. Parecem um pouco raízes, mas não são. São chamados de hifas. São as hifas que compõem a estrutura do corpo dos fungos. São as hifas que formam o corpinho dos fungos. A parte de cima que nós conseguimos ver é a reprodução das hifas. A parte de cima é chamado de corpo de frutificação. Observe agora a segunda imagem. Na segunda imagem, nós temos a presença de fungos bolores. Os fungos bolores, assim como os cogumelos e todos os fungos de forma geral, são formados por hifas. Na estrutura do seu corpo há a presença das hifas. Observem bem na segunda imagem, que são essas linhas, esses fios compridinhos. Alguns são compridos, outros nem tantos, porém são bastante finos. São as hifas que formam o corpo dos fungos. E essa parte de cima do pão que a gente consegue ver é a reprodução das hifas, que são chamadas de corpo de frutificação. Então, resumindo de forma geral, são as hifas que formam a estrutura do corpo dos fungos pluricelulares. Passando, os fungos são importantes para o ser humano. Vamos conhecer qual é a importância dos fungos para os seres humanos? Acompanhe a leitura no livro de vocês. Alguns fungos são utilizados na alimentação, como o champignon e o shimeji. As leveduras são usadas como fermento na produção de pães, bebidas alcoólicas e etanol. Este utilizado como combustível de automóveis. Alguns fungos também são usados na produção de antibióticos. Então, aqui são citados algumas importâncias que os fungos têm para os seres humanos, como, por exemplo,
As leveduras, uma espécie de fungos, elas são utilizadas como fermento na produção de pães. Elas são utilizadas como ingrediente na fabricação de bebidas alcoólicas e também na fabricação do etanol, que é o combustível utilizado nos automóveis, e não para por aí. As leveduras também são utilizadas na produção de remédios, como os antibióticos. Observem essa primeira imagem. Essa primeira imagem é um exemplo de cogumelos comestíveis que podem ser aí comidos, ingeridos. Na segunda imagem, vocês podem observar fungos que são utilizados na produção de antibiótico. Esse fungo é as leveduras. E agora nós iremos conhecer um pouco sobre os protozoários, um outro grupo aí de seres vivos. Acompanhe a leitura no livro de vocês. Os protozoários são seres microscópicos unicelulares. A maioria dos protozoários não produz o seu próprio alimento e alimenta-se de seres vivos ou de resto deles. Eles têm diferentes estruturas de locomoção, como cílios, flagelos e projeções do corpo. Protozoários podem ter vida livre e habitar o mar, água doce ou solo úmido. Alguns vivem dentro de outros seres vivos, por exemplo, dentro do intestino de cupins e bois, há protozoários que os ajudam na digestão de alguns tipos de alimentos. Os protozoários, meus amores, como dito anteriormente, é um outro grupo de seres vivos. Esses seres vivos, eles são microscópicos, ou seja, não dá para ser visto a olho nu. E eles são unicelulares. O que quer dizer que eles são unicelulares? Que o seu corpo, a sua estrutura é formada por apenas uma única célula. A maioria dos protozoários, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles se alimentam de restos de animais mortos, de plantas mortas, ou seja, seres vivos ou resto deles. E existem diferentes tipos de protozoários, e eles irão se diferenciar pela sua estrutura de locomoção. Ou seja, observem a primeira imagem. Na primeira imagem, há uma espécie de protozoários que são chamados de paramécio. Os paramécios, eles são formados por cílios, ou seja, eles se locomovem, eles conseguem se movimentar porque eles têm a presença dos cílios, que são os pelinhos fininhos e bem numerosos. Na segunda imagem, vocês têm um outro tipo de protozoário, uma outra espécie de protozoários, que são os tripanossomos. Os tripanossomos, eles conseguem se movimentar, se locomover por conta do flagelo. Eles possuem flagelo. O flagelo, se vocês podem observar, eles lembram um chicotezinho, um rabinho. Então, nessa segunda imagem, nós temos uma outra espécie de protozoários chamados de tripanossomos e eles conseguem se locomover por possuir flagelos. Na terceira imagem é um outro tipo de protozoário, uma outra espécie chamada de ameba. A ameba, ela consegue se locomover por conta da projeção do seu corpo, ou seja, ela contém uma única célula e ela vai esticando essa única célula até formar pezinhos. Observem aí na imagem vários pezinhos. Então, elas conseguem se locomover por conta da projeção do seu corpo. E vale lembrar que os protozoários, eles podem habitar no mar, como citado no livro, na água doce, o solo úmido
e alguns vivem dentro de outros seres vivos e podem ajudá-los na digestão dos alimentos. Passando, agora nós iremos conhecer as relações benéficas e maléficas entre protozoários e outros seres vivos. Acompanhem a leitura no livro de vocês. Os protozoários alimentam-se principalmente de bactérias e fungos, ajudando no controle da qualidade desses micro-organismos no ambiente e liberando nutrientes no ambiente. Assim, esses seres vivos têm um papel importante na natureza ao consumir organismos decompositores e servir de alimento a muitos animais. Em estações de tratamento de esgoto, alguns tipos de protozoários são utilizados no processo de tratamento da água para retirar bactérias e partículas sólidas da água. Alguns protozoários podem causar doenças em plantas e animais. Por exemplo, no ser humano, um protozoário transmitido por mosquito pode causar malária. Água e alimentos contaminados podem transmitir amebiase. Ou seja, meus amores, vamos listar alguns benefícios que a existência dos protozoários podem trazer ao ambiente. Primeiro, por se alimentar das bactérias e dos fungos, eles ajudam no controle desses seres, na quantidade desses seres no ambiente. E assim eles liberam nutrientes no ambiente. Um outro benefício trago pelos protozoários é que eles são usados no tratamento de esgoto, no processo de tratamento da água. Por quê? Porque eles retiram as bactérias presentes na água. Eles se alimentam dessas bactérias e assim vai deixar a água limpinha, tratada para os seres humanos. Tia, e quais são os malefícios da existência dos protozoários? É que eles podem causar doenças. Podem causar doenças tanto nos seres humanos como nos animais e também nas plantas. Observem essa imagem do livro de vocês. Nessa imagem nós temos um exemplo de um protozoário que pode causar doença nos animais, principalmente aí nos cachorros, que é o exemplo citado. O nome dessa doença é babesiose. Como é que acontece? O protozoário, ele habita o carrapato por sua vez afeta as células do sangue do cachorrinho e assim deixa ele doente. Meus amores, agora vocês irão realizar essas atividades. Página 254, a primeira questão. Página 257, primeira, segunda e terceira questão. E a página 258 e 259, a segunda e terceira questão. Façam as atividades de acordo com a aula que você acabou de assistir. Não se preocupe que todas as dúvidas serão tiradas quando vocês vierem na próxima semana presencialmente. Nós iremos corrigir também essas questões e tirar todas as dúvidas de vocês. Viu, meus amores? Grandes beijos para vocês.